E aí, galera, beleza? Tranquilo? Jefferson Cleiton na área. Vamos para mais um treino aqui. E é isso, sem mais. Cara, eu tô com 1904 de rate, mas isso aqui eu já fiz. Famosa partida contra Bob Fischer, né? Aqui é só tomar e vamos empatar, né? Já era, show de bola. Vamos ver agora. Nossa, quantos jogadores com M tem, né? O que é ST aqui, né? É tal Mikhail que deve estar escrito. Pronto. Qualquer objetivo moderado. E agora, como é que eu faço? Configure filtro? Ok, então estamos na partida do tal aqui. Ok. Pretas ganham. Vamos lá, vamos analisar o contexto. Cara, eu tenho um peão na sétima, né, velho? Um peão muito forte, inclusive, né? O que tá impedindo a promoção. Peraí, a melhor coisa para as pretas aqui, né? É fazer B1 dama aqui. O que que tá impedindo isso? O bispo de A2 aqui. Caraca, que posição complicada. O maior estilo tal, né? Acho que bispo por E6 aqui, e se bispo por, eu vou jogar B1 dama, que acho que é o que precisa, né? A casa B1, né? A guerra tá pela casa B1. Eles estão tentando defender isso e eu tô tentando atacar. Candidatos, Bled 1965. Ok, cara. Tô levando mate do corredor? Não, não tô. Então vamos lá, acho que bispo é 6. Ele pode fazer torre B8. Então eu faço torre C1 para pegar esse bispo. Acho que é isso. Vamos lá. Bispo toma, sai. E torre C1 já defende atacando. Show de boleba, isso aí. Ok, tudo bem. Novo desafio, né? Começamos bem, né? Ok, desafio: as brancas empatam. Oh, caramba, não tem uma combinação vencedora aqui, né? Cara, vamos lá. Contexto, cálculo e certeza, né? Que às vezes tem que ter certeza que está fazendo. Ahn, eu tô levando mate, né? Se são as pretas que jogam, o cara pode fazer torre por torre aqui, torre toma F1 mate. Tô levando mate do corredor. Se eu tomar a torre lá de cima, torre F8 cheque, bispo por F8, e eu não tenho uma entrada muito boa. A minha dama tá na linha rica, né? A linha de H aqui.
mas não tem uma coisa muito clara assim para fazer, né? Eu acho que a melhor a combinação começa com cavalo F7 cheque. E aí se torre toma cavalo, torre por torre, eu tô trocando um cavalo por uma torre e aparentemente está tudo ok, né? Segue o baile. Mesmo assim não tá tão bom, né? Porque ele tem um bispo de casas negras e ele tem um peão em E4 que ele pode querer vir avançar, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, cara, olha só, esse cavalo ele é muito importante. Sacrifício de dama em H6 aqui. A gente tem que olhar tudo, né, cara? Tipo assim, é o tal, a gente não pode fazer feio na partida dele. Torre por H6, cheque, e de repente bispo por, e aí torre H7, cheque. Então, rei G8, única rei G8. E aí meio que acabam os cheques. Então não dá pra sacrificar. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Torre por H6, bispo por. Cara, é uma coisa que acontece no trade e na vida. Imagina que você gosta muito de uma menina, você quer muito que ela goste de você, você acaba se iludindo por causa dela, mas ela não gosta, cara, tá ligado? Você fica, né? A melhor coisa é você ir direto ao ponto. Falar, olha, quer ficar comigo? Quer sair comigo e tal? Chama ela pra alguma coisa. Se ela disser que não, velho, tipo assim, vai pra outra. Não faça como eu já fiz na minha vida, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Aqui já tá dizendo que não tem vitória, mas aí eu tenho que calcular tudo. Será que não tem mesmo? Então tem que ver. Dama por H6, bispo por torre H7, ele tem rei G8 e o que que eu faço, entendeu? A gente, eu acredito que, tipo assim, o pessimismo e o otimismo, eles têm que ser usados em doses iguais. Como diz aquela frase, a diferença do remédio e do veneno é a dose, entendeu? Então você tem que ser otimista sim, mas você tem que calcular, você tem que de fato ver qual é a da parada. Entendeu? Se cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo por H6 cheque, o rei é obrigado a voltar, e aí o próximo descoberto vai ser fatal. Cavalo F7 cheque de novo, ele vai ser obrigado a tomar. Cara, é cavalo F7, não é possível, cara. Eu vou jogar. Intuitivamente. Ah, ok. Por que que ele fez rei H7? Com certeza, se ele pisasse em G8, aí eu teria continuação. Torre H7 cheque, né? Bispo por, vamos supor. E aí segue o baile, eu teria alguma coisa boa. Mas como ele fez isso, acho que só me resta, já que quando esse cavalo sai, eu levo mate, cavalo G5 cheque aqui para repetir, né? Aí ele volta, eu volto de novo, e aí de novo. E aí uma terceira, né? Show de bola, show de bola. Isso aí. Ok, tudo bem. Novo desafio. Então agora a gente está de brancas e dá para ganhar nessa, né? Nossa, olhando o contexto, ele tem. Ele é o dono da coluna E e ele pode, por exemplo, fazer dama S5 cheque e eu sou obrigado a tomar, tá ligado? Eu não tenho nenhuma outra opção. Eu tomo, ele toma de torre e tá tudo certo. Outra coisa que eu não posso dizer, que tá gritando, né? O que tá gritando? O que é mais discrepante na posição? É o meu peão de D, que é um peão passado. Outra coisa que está gritando é o material. Por exemplo, eu tenho 3, 5 peões. Ele também tem uma estrutura toda lascada, toda fodida, né? Então, assim. Ele também tem uma torre aqui que impede que o meu rei volte. Entendeu? Então, praticamente, se ele conseguir fazer algum cheque nessa diagonal, eu vou ter que fazer G3 aqui e vai abrir a porteira, né? Em compensação, a má estrutura de peões dele também, eu estou analisando o contexto como um todo, né? Impede que ele tenha uma parada muito significativa, assim, né?
Ok, tudo bem. Eu não posso fazer. Tem que ser um lance muito enérgico e eu não posso estar com a dama em E5, cara. É, esse peão de D6 vai dar babado, né? Ele tem duas torres e uma dama. Eu tenho torre bispo por dama, né? As brancas ganham nessa posição, cara. Vamos ver. Eu tenho uma torre na sétima também, mas nesse momento também a torre e a dama dele estão pegando meu peão de D6. Realmente não é Tal e Geller, né? Dois caras muito agressivos, né? Dois jogadores agressivos ao extremo. Cara, vamos lá, vamos tentar criar alguma coisa aqui. Bispo toma H7, cheque. Se rei toma, dama H4, cheque. Vamos votar aí, rei volta para G8. O que mudou na posição? Nada, né? Dama G4, cheque não é possível. Se eu fizer D7 na cara dura aqui, não vai rolar também. É, o lance mais imediato aqui é bispo toma H7 mesmo. Bispo toma H7, cheque. Eu não posso pisar em G4 nem em G5. Se eu fizer dama H4 ameaçando, ele vai fazer. Nossa, ele tem um lance muito mais forte. Ele tem o lance dama toma D6 cheque e ganha a torre de C7. Caso a minha dama saia sem dar um cheque, alguma coisa do tipo. E se dama por H7 cheque, ele vai fazer rei F8, dama H8 e é mate. Ele não consegue fugir. Não, porque esse peão não estaria aí. Então esse peão ele é importante para tirar a casa E7. Caramba, olha que contexto gigantesco. Uma posição extremamente complexa, né? Se eu tivesse dois lances, eu faria dama H4, dama H7 cheque, rei F8, dama H8 cheque mate. Vamos lá, bispo por H7, rei por H7, eu acredito que seja forçado, né? Uma pancada dessa. Bispo por H7, vamos supor, rei pega, rei toma. Então o meu lance, eu posso fazer dama D2 cheque ou dama H4 cheque, que é o que eu estou pensando aqui. Para varrer logo a coluna, né? E aí já não tem mais o bispo, né? Então vamos embora. Por G3 eu consigo dar cheque também. Bispo por H7 cheque, rei toma, dama H4 cheque. Ele vem, vamos supor, volta para G8. Dama G3 cheque, que aí segura o peão lá em cima. Caramba, essa é doída mesmo, né? Essa é a ideia, tem que ser doído, porra. Se for uma posição que você resolve em 5 minutos, você tá fudido. Isso não é treino, tá ligado? Isso não é um treino, corre. O treino tem que te elevar.
Então será que é mesmo bispo por H7? Bispo por H7 cheque, rei toma, dama H4 cheque, rei G8. O que eu não tô vendo? Bispo por H7 cheque, rei G8, dama H4 cheque, rei H7, dama G3 cheque. Ele pode querer repetir. Rei D2 não é cheque. Complicadíssima a posição, cara. Mesmo que eu botasse a dama em H5 e depois para dar o mate ali, não consigo imaginar a finalização. Dama G4, cheque, dama por dama, peão por. E aí, rei D7. Não, e aí, peão D7. Não tem como ele fazer D1. Ele vai ter que entregar a torre. Eu vou ficar com torre e bispo. É isso mesmo? Talvez, será que é melhor trocar? Talvez eu não tenha nenhum mate concreto. Não dá para jogar dama G4, cheque, dama por dama, peão por. É isso? Não, não. Dama G4, cheque, dama por dama, peão por. E aí cai D6. É bem isso. Caralho, velho. Complica. Se eu fizer D7, né? A parte boa do bispo de C2 é que ele encosta em H7, então o rei ele fica muito limitado. Essa coluna ela pode ser usada posteriormente, mas eu acho que ela não é a chave. A chave acho que é o peão. Toda posição tem um coração da posição, tá ligado? Tem aquele ataque que você tem que bater, matar o cara logo, tá ligado? Eu vou fazer o lance D7. Aí se ele quiser trocar, ele vai fazer dama E5, cheque. Aí eu troco dama, toma. Aí ele toma de torre ou de peão, tanto faz. Porque o meu peão já está em D7. Aí eu tomei, ele toma de peão. E aí sim eu faço torre C8. Se ele tomar, ele leva a dama. Se não tomar nada, eu levo aquela torre de D8 para mim. Então aquele lance que eu julgava, tudo bem, torre D7. Vamos supor então que ele tome de torre, que ele vai querer conservar a dama. D7, então torre D7. E aí ele tira a diagonal, eu faço torre C8 cheque. Torre C8 cheque, ele vem para rei G7.
D7, torre toma, atacando a minha dama. Bispo por H7, cheque. Rei toma H7. Então dama H4, cheque. Ele é obrigado a jogar rei G7 porque ele não pode subir. Bispo por H7, cheque. Rei toma. Bispo H4, cheque. Caramba, acho que é um pouco daquilo com um pouco disso aqui. Vamos lá, D7. Torre por D7. Bispo toma H7, cheque. Rei toma. Dama H4, cheque. Rei G7. Torre C8. Us. Torre C8 para dar o mate em H8. Como é que ele vai dar? Tudo bem. Eu cheguei nessa posição. Caraca, tô maior tempão nessa. Isso é ótimo, tá ligado? Isso é... Não adianta você resolver 10 que qualquer banana de pijama consegue, tá ligado? Cara, bananão vai. Tem que ser complicado mesmo. É o estilo tal, meu amigo. Você quer jogar igual tal e não quer resolver posição complicada. Vai pra dentro, vai pra cima. D7. Se ele tomar de dama isso aqui. Pô, se ele tomar de dama, você torre por dama, torre por torre, dama. Ele tá dando 14 por 6, né? A dama vale 9, torre vale 5. 5, 9, 14, né? E é nóis. Torre D7, se dama cheque. É isso mesmo, e depois D8 eu vou ganhar pelo menos uma torre. Vamos ver como é que é a combinação inteira para ter certeza, né? Eu já vi vários e vários contextos e todos eles estão corretos, mas estão incompletos. Muitas vezes, assim, no xadrez e na vida tem isso. Você é igual nos livros do Sherlock Holmes, que eu li todos também. Eu li a obra completa do Sherlock. Algumas eu li mais de uma vez, como por exemplo o Problema Final, que eu achei fantástico. Então, assim, vamos ver quais são os recursos do adversário, né? D7, torre por. Então, bispo toma H7, cheque, entendeu? Ele pode vir para G7 aqui, gargalhar tudo. Eu sei o seguinte, eu sei que depois que eu colocar a torre em C8 e a dama em H4, se ele der um cheque, eu faço G3 e não dá tempo dele evitar dama H8 mate. Por isso que o peão não pode existir ali. Então acho que começa com D7. Ai, caralho, caiu pra caramba. Voltar e tentar. Bispo toma, então. Ok, não é nenhuma coisa nem outra. Não é D7, fulano. Bispo F5 atacando a dama. Se dama por. É, não vai rolar. Caralho, essa é dureza. Sim que é bom.
Tem algum lance, alguma coisa que eu não tô vendo. Já estudei bastante a posição e nada. Que tal torre E7 aqui? Atacando a dama diretamente. Torre E7 atacando a dama. Que aí evita dama E5 e tudo mais. Torre E7. Se torre por D7 aqui, torre por torre, acho que não pega. Cara, é uma torre E7. Se ele tomar de dama o peão, eu vou fazer torre. Não, não, não tá rolando isso. Torre E7, dama por peão. Dama por dama, torre por E1. Eu vou ficar com torre e bispo contra torre. Então tomar de dama não é viável para ele. Torre E7. Ah, que tal torre por torre? Então torre por dama. Teve a dama dele. Se ele tomar a minha, ele perde a outra torre. Então ele tem que tomar com essa torre. E aí eu faço o dama H4, por exemplo, que a minha dama escapa. Torre E7, eu levo a dama dele de qualquer jeito aqui. Vamos ver se é isso. Torre E7. Caralho, é isso mesmo. E aqui eu tomo. E aqui eu tomo. Uau, velho! Caraca! Que combinação, cara! Que combinação foi essa? E aí a gente vai para esse final, onde minha. Onde todos os peões dele estão isolados ou dobrados. Eu tenho uma estrutura bem melhor na ala rei. Claro que a gente vai mexer um pouquinho com isso. E eu tenho um bispo de vantagem. Esse bispo de vantagem é foda. Tem que ter cuidado com esse peão de C4. Mas fora isso, tá tudo em casa, né? Porra, maneiro, cara. Que foda, velho. Puta que pariu, mano. Tal é muito foda. E ó, entre erros e acertos amanhã. As pretas empatam. Ok. Caraca, a ameaça dele direto. A ameaça poderosa aqui é torre na coluna A7 aqui, ó. Torre A7, cheque. Então, sei lá, rei B8 forçado. E aí ele vai fazer torre C7, cheque. Não, torre A7 já entrou. Torre B8. E aí não sei, velho. Pode acontecer qualquer coisa ruim. Ah, ele pode fazer torre B6, ganhando a dama. Dama por, bispo por. E ele leva essa dama. Caraca, então uma posição muito de duplo gume. Eu tenho que eliminar aquela torre. Por outro lado, se esse bispo sai, ele vai fazer torre C7, cheque, rei B, e aí torre B6. Se eu tomar a torre de C, né? Caralho, Gary Kasparov jogou essa partida contra o Tal, em Moscou. Se eu tomar a torre, dama toma, então torre A7, cheque. Torre A7, cheque é violento demais. Eu vou ter que escapar com o rei para algum lugar.
Dama por torre. Dama toma C6. Torre A7, cheque. Não posso subir, não posso fazer nada. Rei B8. E aí, dama por. Caralho, é isso mesmo. Bispo toma 1. Eu vou fazer a torre C7, cheque. Rei B8. Bispo toma. Por que eu não posso tomar a torre de A1? Fala pra mim. Ok, torre toma 1. Ele não pode fazer torre B6 agora. Ele não tem a torre pra mim expulsar pra baixo. Ele tem que fazer torre. Ah, não, ele pode sim, ó. Bispo toma 1. Torre B6, cheque. Dama toma. Bispo toma. Rei toma. E como é que finaliza isso? Finaliza com eu com 2 torres. E um bispo. Contra. Cara, é complicado, mano. Quebra-cabeça ferrado. Bispo toma torre. Bispo toma 1. Torre C7. Torre B6, cheque. Dama por. Bispo por. Rei por. Qual que é o golpe agora? É par de torres e bispo. Vou tomar então. Bispo toma 1. Se rei C7, cheque. Não, ele vai querer levar minha torre. Ó, tomei. Caralho, ele veio mesmo. Ele veio igual um louco, mano. Ok, agora eu tenho que tirar com inteligência o meu rei, né? Vamos ver minhas opções. Não são tantas assim. Eu entendi o contexto, agora é um pouco mais de cálculo. Se eu fizer para a coluna A, por exemplo, rei A6, ele vai fazer dama A2 cheque e fudeu para mim, né, cara? Não tem nem para onde correr mais. É mate. A7 tá fora de cogitação, A6 e A7. A coluna A, de um modo geral, tá ruim para mim, né? Porque se eu fizer torre rei A8, ele vai fazer, por exemplo, torre C8 cheque, eu tomo, ele entra aqui, ó. Dama C8 cheque. Se eu fizer rei B8, ele pode fazer bispo A7 cheque, rei A8, torre C8, torre por, dama cheque, e aí eu faria rei A7, tomo bispo. Caramba, muito foda. Complicadinho pra caralho. Se eu tirar, por exemplo, se eu fizer a doideira que eu tô pensando, torre toma H2, aí eu entreguei a paçoca total, né? Ele vai fazer bispo. Não. Cara, o lance tá parecendo rei B8. Se eu fizer rei B8, ele vai. O que que ele tem? Se ele fizer torre C8, dama por torre, tá todo controlado, certo? Se eu fizer rei B8, ele tem bispo A7 cheque. Isso me obriga a ir a A8 forçado. Quando eu vou para A8, vamos ver o final. Torre C8 cheque, torre por torre, dama A8 cheque, dá muito medo, mas o bispo dele em A7 cai. Então não tem que ter medo disso também. Não tem que ter medo de nada, pra falar a verdade. Se está bem calculado, não precisa ter medo de nada. É, pra cima não dá. Acho que rei B8 única aqui, cara.
Se eu fizer rei A8, né? Que o tal não tinha medo. E até na hora de tirar o rei, ele era intrépido. Rei A8, torre C, torre por torre, dama, cheque. Aí sim é mate. Então, rei A8 você tem que segurar a casa C8 com dois defensores. Então, rei B8. Eu sabia, caralho, bispo A7. E aí, no caso, é única, eu não tenho outra aqui. Mas eu não tenho que ter medo desse lance de jeito maneiro. Posso fazer rei A8 que tá calculado. Ah, ele voltou, mano. Ele joga o bispo para C5. Isso eu não tinha visto. Realmente, se ele faz torre C8, ele perde. Por que que ele fez isso, cara? Você tem que sempre se perguntar. Ah, porque agora sim ele quer fazer, por exemplo, dama A2 cheque. E é quase game over, né, mano? Se dama A2, rei B8 não pode? Ah, não pode, pelo seguinte motivo. Olha só como ele foi sutil. Porra, é o Garry Kasparov, é o melhor jogador de todos os tempos, cara. Se o Kasparov jogou isso aí, é porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, entendeu? Cara, tipo assim, uma coisa que eu tenho aprendido com esses cálculos e táticas, eu vou chamar só de cálculo, vamos simplificar. É que você nunca pode contar com o ovo no cu da galinha, né? É uma nova abordagem daquela coisa da menina que eu falei. Vá e veja se realmente a galinha botou ovos. Se ela não botou, por mais que você esteja com fome, dane-se, tá ligado? Cara, a galinha não botou ovo, foda-se. Amanhã eu volto aí, ou sei lá, semana que vem. Amanhã eu volto e vejo. Então, o que o Kasparov fez? Ele fez essa posição inteira, porra, melhor jogador do mundo. Torre tomador, H2, você tá de sacanagem. O Kasparov vai cair nessa brincadeira, né? Ele fez isso tudo só pelo seguinte: só para jogar a torre, a dama 2 cheque, não porque ele quer ter o bispo, não, que apesar de ser um ataque duplo, né? É porque ele quer fazer o seguinte: rei B8, foi mal, não posso usar o mouse, até vamos lá, torre A2 cheque, rei B8, então torre, dama A7 mate. Ele consegue dar o mate aqui, ó, com todas as peças dele. Cara, Kasparov é muito foda mesmo, puta que pariu. Talvez num futuro eu possa até estudar as partidas dele ou não, posso ficar o resto da vida estudando as partidas do tal. Eu gostei dessa parada de rating aqui, entendeu? Eu achei interessante, que é para eu não dar mole, para eu trabalhar mais a posição, entendeu? Trabalha mais a posição, entende mais o contexto, calcula algum lance a mais, entendeu? E tenha mais certeza a partir dessa análise de contexto e por aí vai. Então, acabei de ver a ameaça do Kasparov, que é uma ameaça terrível, entendeu? Ele não veio aqui de bispo, ah, não deu certo, vou botar o bispo em C5 porque eu sou legal. Porra nenhuma. Inclusive, o Kasparov está tentando fazer uma desconexão. Olha só a profundidade e o poder desse lance. O bispo veio para C5. Caraca, eu boto a mão no mouse sem querer, né? Para cortar a comunicação da dama com a torre na quinta fila. Por quê? Se o bispo volta para E3, esse pequeno detalhe ele tem que ser saboreado, cara. Porque, tipo assim, são dois grandes mestres muito, mas muito geniais. Pô, Garry Kasparov, tipo assim, porra, pra mim o melhor jogador de todos os tempos de xadrez. Ele não ia dar mole, tá ligado? Tinha que ser alguma parada do Kasparov, ao estilo Kasparov, tá ligado? Que é um estilo muito forte. Então, ele quer fazer dama A2 cheque e dar o mate em A7. Então, a Killer House é A2 A7. Eu tenho que estar de olho nessas casas, tenho que proteger elas. Para depois bater, né? Se der. Então, quando o bispo vem para C5, é uma jogada muito sutil. Certo? É uma jogada extremamente sutil. Só que o que Kasparov fez? Ele corta a conexão da torre em D5 na quinta fila, né, com a dama de B5. Então, quando ele der o cheque, por exemplo, vamos ver esse detalhe mesmo. Se o bispo está em E3, ele ia fazer dama A2 cheque,
E aí eu podia cobrir, entendeu? De alguma forma. Ah, não, não podia por causa do peão. Pera aí, se eu cobrir de dama, como é que corre? Não, aí dama cheque. Ah, é. Ele ia ter que tomar de peão. E ele viu que eu acho que não seria bom. É, esse detalhe, sei lá, acho que eu super valorizei. Mas, cara, sendo Gel e Kasparov, tá ligado? Super valoriza, tá ligado? Porque 15 anos como número um do mundo, ele não é um cara que tá de sacanagem na pista, tá ligado? Ele vai fazer a jogada mais forte, tipo assim, o lance do computador. Ou um lance que um super humano faria, então super valorize. Mas até nesse pequeno detalhe você vê a grandeza do ogro de Baku, tá ligado? Isso tem que ser ressaltado, entendeu? Isso tem que ser falado, isso é importante. Então, o lance aqui, cara, é justamente rei B8. Eu acho que aí ele vai fazer bispo A7, vou fazer rei A8 forçado. Ele nunca vai. Pô, é Kasparov, ele não vai botar a torre em C8 nunca, tá ligado? Então eu tenho que sair do cheque aqui, entendeu? Se eu quiser salvar esse bispo, por exemplo, bispo E5, cheque e mate. Não tem nem caô. É rei B8 nessa posição. Tendo esse entendimento, é rei B8. E ele que se vire pra sentar se safar. Vamos ver. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Aí faz rei A8 de novo. Ah, ele não quis empatar. Mas aí eu sou obrigado a vir para B8. Porque se eu ficar aqui, ele vai fazer C8, torre por, dama C8, mate. Se eu tiro a torre da coluna H, torre toma H2. Eu sei. Tipo assim, como seria o meu futuro lindo se eu fosse um imbecil que eu não tivesse entendido o perigo que eu tô correndo. Torre por H2, rei toma, aí faria torre H5 cheque, aí vamos supor, rei G1, sendo Kasparov quem é, entendeu? E não tem nada, cara, não tem porra nenhuma, a verdade é essa. Você não tem nada aqui, não tem nada, esquece essa porra. Não dá tempo, entendeu? É uma posição muito foda de duplo gume, com certeza eu vou querer analisar em algum momento essa partida. Aqui é rei B8, não tem jeito. E aí foi resolvido. Caralho, velho, eu tô assim embaixo. Pô, foi muito puxado, cara. O rate da combinação desceu de 1904 para 1799. Ok, tudo bem, eu não me importo tanto com isso. Eu vou dar um like, vou ver se eu salvo isso. Escrever só tal. Caralho, eu achei muito foda. Puta que pariu, cara. Deixa eu ver quanto tempo eu tô. Tô a 43. Acho que cabe mais um, pelo menos, né? Dependendo do calibre. Tal contra Alexander Toulouse. As brancas ganham nessa posição. Olha que posição do caos, velho. Puta que pariu, mano. O couro comendo, o bicho pegando. O rei dele em G7, mano. E a dama em G3. Olha que doideira, cara. Uhum. Não é só tomar a dama e tá tudo certo? Cara, sendo. Tá, tudo bem. Vamos partir desse princípio. Vamos lá. H toma G3. Então ele vai fazer bispo por. é, Ele vai fazer bispo toma a dama também. A minha dama também tá caindo, porque o bispo de E6 tá batendo nela, tá ligado?
Ele tem par de bispos, torres desconectadas e um cavalo em B8 que ainda não saiu, né, da situação. Caralho. Eu acho que a dama B7 cheque e o bispo dele, e para onde o rei for, dama toma H3. Eu acho que se for só isso, tá tranquilo. Por isso que as brancas ganham. Sem contar que dama por B7, cheque, quem ele poderia colocar na frente, né, cara? Ele poderia fazer, por exemplo, se ele fizer bispo F7, a gente toma, né? Porque tem um cavalo de porra é mesmo. Pô, acho que essa vai ser mais tranquila um pouco. Dama por B7, cheque, eu não vejo como é que ele defende isso. Vambora. Defendeu dessa forma. E aí toma, né? Pera aí, calma, relaxa. Vamos ver se tem alguma coisa melhor do que isso. O meu cavalo em A5, ele não tá caindo. O que tá caindo é a torre dele, mas entre a torre e a dama, vou tomar a dama, né? Acho que é isso, cara. Eu vou fazer isso. Aí, essa combinação foi tranquilinha, mas eu não achei que foi assim muito foda, tá ligado? Tipo assim, igual a outra, tá ligado? Acho que cabe mais umazinha. Pretas ganham, beleza. Mais uma posição caótica pra cacete. Olha, o que tá gritando na posição, pra gente entender o contexto, é que eu tenho duas torres na sétima, né? As torres dele estão um pouco descoordenadas. E eu tenho bispo por E6 aqui, cara. Eu tenho bispo por E6. Ele tem par de torres, cavalo e bispo, né? Ah, tá. Ele tá. Acho que eu já fiz isso em algum momento, cara. Ele tá tentando fazer cavalo E3 aqui. É, a torre toma B2 ali, por exemplo, eu já tô ameaçando o mate, né? Por exemplo, se peão toma E6, ele vai fazer cavalo para algum lugar, tá ligado? Vou fazer torre toma B2. Podia fazer torre H2, não, eu preciso desgarrar desse rei. Primeiro tem que ameaçar o mate. Ok, ameacei o mate, ele voltou com a torre. Que tal torre G1? É, a torre G1 ele não tem para onde fugir. Ele vai ter que cobrir de E. E aí eu faço dama B1 e levo uma torre inteira sem entregar nada, é isso? Torre G1. É isso mesmo. E aí esse. Qual torre tomar agora, né? Tem a torre de G e a torre de B. A torre de G.
Quando ela toma, ela fica mais, sei lá. Ah, foda, vou tomar com essa torre aqui. Ah, um lance melhor. Por que que é, eu não sei, cara. Por que que é, eu não sei. Mas enfim, não dá pra saber tudo também, né? Pô, muito pica, eu não vou fazer não. É o que tá gritando na posição. É o peão em C5. Caramba, essa torre em F6, como é que o cara conseguiu botar isso aí? A gente não sabe, né? Caralho, essa posição de rei dele também. A torre corta a terceira coluna inteira. Que tal torre D7 para fazer torre D4? Torre D7. Ele vai se ligar e vai fazer dama torre por C5. Aí torre D3. Cara, esse rei morre aí, hein? Torre D7. Se torre por E6, torre D4 mate. Torre A7. Torre D7 já prende o rei. Torre D7. Torre toma C5. Torre D3. Ele vai fazer torre C4, o que eu faria e defendia. Negócio de torre A7 que você abre muito. Se torre C5, torre A7 mate. Formação bem rara. De novo, torre D7. Vai tomar torre C5.
Cara, tem um lance muito brilhante, eu tô sentindo isso. Tá a outra torre, torre H1. Torre por torre. Torre H1, torre por torre, torre D7. E aí ele vai ter a coluna, ele vai ter que subir, né? Tem como subir. Torre C7 pra empurrar a galera. Não, cara, tem um mate aqui, não é possível. Onde seria o mate perfeito? Se eu colocasse a torre em A4 ou em a torre em D4. Não quero espantar ele, eu quero matar ele. Torre A7, torre por C5, torre A4, cheque. Se torre A7, ele vai fazer torre E6. Aí torre A4, cheque. E D5. Escapou. Torre D7. Torre A3 não adianta. Mexer com. Torre D7, ele é obrigado a fazer torre por C5. Porra, travei nessa merda, caralho.
Ele tem que fazer torre C5. Aí eu faço torre D3. Aí qualquer cheque eu vou fazer rei H6 e o mate vai ser em E3. Tem certeza? Vai devagar, você tá cansado. Final de treino assim mesmo. Torre D7, ele é obrigado a fazer torre por C5. Então torre D3, exatamente. Era isso que eu não estava enxergando. Torre D3 ali e o rei dele fica preso. Mesmo que ele tenha cheque em C7, eu tenho a casa H6 de fuga. E aí, cadê os cheques, né? Acabou, né? Não tem muito ele que fazer, não. Mesmo que ele jogue torre F7 para colocar pressão na coluna H, eu tenho mate em 1 e E3. Ah, agora eu tenho certeza. Então, pô, esse trioma, né? Eu inventei para mim, que é. Claro que depois eu vou lapidar no livro do Tal. Ele tem um livro Tal e Dansky que ele ensina. Inclusive, esse Tal de Dansky foi amigo do Tal no livro autobiográfico dele, né? E parece uma conversa de bar, é muito foda, cara. É muito foda. Eu preciso desse livro. Então, vamos lá. Torre D7. Já vi a combinação. Obrigado. Aí torre D3. Esse é o detalhe que eu não estava vendo. Aí ele dá o cheque, rei H6, eu já sabia. Ele toma aqui para tentar fazer alguma coisa, mas não tem jeito. Ele morre aqui, ó. Uau! Eu fico com rate de 1927, eu acabei que subi um pouquinho, estava 1904. O rate da combinação desceu de 1948 para 1937. Ou seja, eu acho que quanto mais demora o tempo, mais o rate vai diminuindo. Mas, cara, esse negócio de rate é uma coisa muito abstrata, tá ligado? É tipo igual a faixa de, como diria o grande Hélio Gracie, né? A sua faixa de jiu-jitsu só serve para segurar as calças, tá ligado? Se você for um cara muito talentoso ou se você for um cara muito esforçado, estudar bastante a técnica e por aí vai, você vai ficar bom em um momento ou outro. Pô, e assim, eu agradeço por ser tão. Para mim foi difícil nesse momento. Mas se bem que o resto da combinação era de 1948, cara, né? Então, assim, eu tive que ir quebrando pedra devagarzinho, mas é assim que é, entendeu? A tendência é que o grau de complexidade aumente à medida que eu vou ficando mais forte, senão eu vou resolver tudo muito rápido, entendeu? E o mais bonito é que, sei lá, eu vou dar um like aqui que eu gostei. Vou até meu perfil, qual que é o meu perfil aqui? Ah, pode crer. É bom, tá tendo uma porcentagenzinha de hate, né? Aquela coisa toda. Ok, por hoje acho que é isso. Fui.